querido diácono, irmãos e irmãs, você que também reza de casa, acompanhando o início do nosso tríduo em honra e louvor a Santa Rita de Cássia. Talvez junto com Santo Antônio, Santa Rita é uma das mais amadas pelo nosso Brasil afora, pela nossa cidades que levam o nome de Santa Rita, dioceses, tantas paróquias. É uma das santas populares, pela sua vida admirável. Eu me lembro da minha mãe, quando alguém morria, e era uma pessoa que tinha passado muitos perrengues na vida, sofrido muito, mas viveu com dignidade, com paciência e serenidade. Mamãe sempre dizia assim: olha, se fulano não estiver no céu, ninguém mais está. E esta palavra nós podemos dizer acerca de Santa Rita. Porque esta mulher parece ter nascido para sofrer. Desde criança, já logo na sua adolescência, arrumaram para Rita, um marido que era uma bênção, para não dizer outra coisa. Pensa numa pessoa desajustada na vida. Era o esposo de Rita. Diante daquela personalidade, daquele caráter tão difícil que tinha o seu esposo, Santa Rita não desistiu do seu matrimônio. A primeiríssima coisa que nós aprendemos de Santa Rita é não desistir fácil. Santa Rita sempre acreditou no seu coração que ela poderia mudar todas as coisas pela força e o poder da oração. E ela rezou com muita insistência, porque os obstáculos desta mulher não foram poucos. Ao longo destes 3 dias, nós iremos meditar cada estação que nós podemos até chamar da Via Crucis, da Via Cruz de Santa Rita de Cássia. E Santa Rita teve uma vida muito completa. Foi esposa, mãe, viúva e religiosa, e santa no céu. A vida de Santa Rita, levada a sério no seu matrimônio, é algo que de fato nos impressiona. Porque ela tinha todas as razões, até mesmo para dizer que aquele casamento era nulo e desistir daquele homem. Mas Santa Rita ensina uma coisa para os esposos e as esposas. Quando se casa, faz um projeto de vida que começa na terra, que se vive na terra, mas que vislumbra o céu. Marido e mulher vivem juntos para se santificarem juntos e para se salvarem juntos. O céu é a meta do esposo e da esposa. Rita era uma mulher de fé. Seu marido zombava da sua fé. E talvez muitas mulheres por aí afora vivem esse tipo de realidade. Mas Santa Rita sabia que a sua oração não podia salvar só a ela mesma. Quando você reza, não é para salvar-se sozinho. Quando você reza, meu querido irmão, minha querida irmã, é para que você possa salvar a todos que estão ao seu redor. É para salvar a sua casa. É para levar todos que você ama ao encontro pessoal com Jesus. E quando nós amamos uma pessoa, a primeira coisa que nós devemos desejar a ela é a bênção da salvação, da experiência do amor de Deus.
de sentir o que é de fato uma vida na amizade com Jesus ressuscitado. A força de Santa Rita estava, meu irmão e minha irmã, na sua intimidade com Deus. E quando a igreja propõe que uma pessoa é santa, a primeira coisa que a igreja pergunta: a vida desta pessoa é um exemplo? Se disser não, a vida dessa pessoa não é um exemplo, não pode caminhar adiante um processo de santidade. Porque a vida da pessoa tem que ser de modo admirado e seguido, imitado. Porque só tem uma vida a ser imitada quem na vida imita Jesus. E quais foram então as virtudes de Santa Rita nós poderíamos enumerar? Primeiro, paciência, que é diferente de conformismo, daquela pessoa que diz assim: eu estou conformado, tem que ser assim mesmo, e transforma o conformismo em murmuração, em infelicidade. É a pessoa que não quer lutar. Santa Rita não parou. Santa Rita não ficou no seu inconformismo. Santa Rita não ficou reclamando. Santa Rita lutou. E quando ela não podia lutar com as palavras, com o seu esposo, com os conselhos, com o pedido, ela lutou com a arma que todos nós devemos também lutar e que ninguém nos vence. A arma da oração, a arma da vida sacramental, da missa, da Eucaristia, da confissão. Com esta arma, meu irmão e minha irmã, ninguém te derruba, ninguém te vence. Porque com esta arma você está seguro, abraçado pelo amor de Deus, pela presença de Jesus na sua vida. Então isso não é conformismo. Santa Rita transformou o seu sofrimento em oração. A segunda virtude desta mulher: paciência, perseverança na oração. Ela escutou aquela palavra de Jesus lendo a Bíblia, que Jesus diz: rezai sem cessar, rezar todo dia, rezar em todos os momentos. Depois Santa Rita teve a virtude das lágrimas. Esta mulher chorou muito na vida, e muito. As lágrimas de Santa Rita não acabavam mais, no sentido de que todas as etapas da vida dessa mulher foi muito dura. Foi muito dura. Quantas vezes ela não deve ter rezado ao ver o seu esposo traí-la, porque ele a traiu muitas vezes. Quantas vezes ela não deve ter chorado quando via o seu esposo chegar em casa bêbado, chegar em casa com todo ódio e raiva e violento, e vendo seus filhos, 2 meninos pequenos, vendo esse mau exemplo dos pais. Quantas vezes Santa Rita não deve ter chorado quando foi agredida, não somente verbal, mas Santa Rita possivelmente foi agredida pelo seu esposo, também fisicamente. A paciência de Santa Rita, a perseverança na oração, a confiança em Deus e, sobretudo, o valor que Santa Rita deu à sua família, à sua casa. E depois, o mais importante, Santa Rita rezou pela conversão do seu marido. E aí nós sabemos como que é a história da vida matrimonial de Santa Rita, e este é o passo que hoje nós queremos dar, como que desenrola. Porque quando o seu marido de fato se converte, ele é assassinado. Olha os desígnios de Deus. Nós poderíamos dizer que Santa Rita foi uma fracassada, mas não foi.
Quando seu marido estava tranquilo, vivendo bem o matrimônio, tinha se convertido, até que rezava com ela, ele foi assassinado por inimigos que ele havia conquistado no passado seu, de muita violência também. Ou seja, quando ele estava pronto, Deus o levou para o céu. E certamente Santa Rita entendeu que a sua luta não foi em vão. E isso também ensina a mim e a você que as nossas lutas no amor, as nossas lutas por um ideal, pelo projeto de Jesus, lutar por a família, lutar pela libertação de uma pessoa, lutar pela conversão de uma pessoa, não é em vão. Deus enxerga lá na frente. Esta mulher entrou na vida do seu esposo e não foi à toa. E de fato, gente, ninguém entra na nossa vida à toa. Se nós soubermos aproveitar esses sinais da presença de Deus, nós vamos crescendo e descobrindo razões que depois nós ficamos até perplexos. Mas também Santa Rita era humana, e quando ela perde o seu marido, ela sofre muito. Ela sofre porque tem aquela situação de desejo de vingança dos seus filhos agora adolescentes. Eles queriam vingar a morte do pai, matar os que mataram o pai. E como uma grande cristã, Santa Rita não podia tolerar o desejo de vingança. Qual mãe quer ver o filho se perder? Qual mãe quer ver o filho se tornar assassino? Qual mãe quer ver o filho preso? Se ela concordasse com essas atitudes dos filhos, era isso que ela ia ver. Certamente Santa Rita, como mãe, deu muitos conselhos, mas também ela teve um medo, e ela fez aquilo que uma pessoa de fé faz. Ela entregou nas mãos de Deus os seus filhos. E nós sabemos qual foi a oração de Santa Rita diante de Deus. Senhor, se for para que os meus filhos se percam nesta violência, no crime, tira-os a vida. E Deus escutou esta oração. Deus poupou Santa Rita de ver os seus filhos se perderem. Mas Santa Rita viu os seus salvos. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que dar mais valor à vida eterna do que à vida neste mundo. E quando Jesus fala para desapegar-se, é exatamente isso. Foi o maior desapego de Santa Rita. Esta mulher perdeu tudo o que tinha. O esposo, os filhos, viu-se sozinha e abandonada. E aí a gente não pensa que a vida de Santa Rita ficou bonita, maravilhosa, não. Essa mulher entrou num profundo sofrimento. E nós poderíamos dizer, a uma beira de uma grande depressão. Se você assistir o filme de Santa Rita, esse é um momento de muito sofrimento na vida desta mulher. Porque ela se dá conta que ela não tem mais ninguém, que tudo aquilo que ela tinha de mais precioso, ela perdeu. Mas mesmo sabendo que perdeu para este mundo, ela tinha alegria ainda mesmo assim na tristeza de saber que tinha ganhado para o céu. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a gente perde algumas coisas e Deus permite que a gente perca algumas coisas para você não perder o céu. E a gente fica tão revoltado com Deus, tão decepcionado com Deus, brigando com Deus, desfazendo-se da fé, para de rezar, abandona tudo. É até normal que num primeiro momento da profunda dor isso aconteça. Mas é preciso cair em si. E é preciso refletir
que nem sempre o sofrimento de uma perda na nossa vida, e pode ser qualquer coisa, porque todos os dias nós estamos perdendo alguma coisa que Deus tira do nosso caminho, que Deus dá livramento, é exatamente para você não perder o essencial, a vida eterna, a sua salvação, sua felicidade que será eterna. E Santa Rita, em um profundo abismo espiritual, ela compreendeu isso, que toda aquela situação foi exatamente para que seu esposo, seus filhos, não perdessem a salvação. E isso consola, mas isso consola o coração de quem crê. Quem acha, finge que crê, e crê em Deus só quando as coisas estão maravilhosas, bem, agradando. Aí, quando a tempestade vem, a gente não faz essa leitura com o olhar da fé. É isto que nós devemos aprender com os santos. Um jeito de viver que em tudo faz a gente recordar a nossa intimidade com Deus. Podemos perder muitas coisas, mas não vale a pena perder Deus. Podemos perder tantas coisas, mas não vale a pena jogar a sua família fora. Podemos perder muitas coisas, mas não vale a pena, meu irmão e minha irmã, deixar a igreja, deixar de comungar, deixar de ter Jesus Cristo nas suas mãos, a coisa mais bela e mais importante que o Senhor nos deixou. Então a vida de Santa Rita nos ensina a ter valores e cuidar daquilo que vale a pena na nossa vida. E aí, amanhã no segundo dia do Tríduo, nós vamos meditar a segunda etapa da vida de Santa Rita, a sua vida religiosa. Tanto esta mulher não se decepcionou com Deus, porque Deus não decepciona, que ela foi viver num convento e passou por tantas tribulações para ingressar neste convento. E ali foi humilhada de todas as formas. Mais uma vez, Santa Rita sofrendo. No entanto, é alguém que nós lembramos com uma vida admirável. Quem reza na terra, continua rezando no céu. Quem faz o bem na terra, continuará fazendo o bem no céu. Quem ama na terra, continuará amando no céu. Quem confia em Deus na terra, no céu, vai ter a alegria de ver aquele face a face em quem passou a vida confiando. Busque a intercessão dos santos na sua vida. Conheça a vida dos santos. É muito bonita a vida dos santos, vale a pena. De cada um você fica assim encantado. Como pode uma pessoa humana como eu ter uma vida tão bonita assim? Ter uma vida tão especial? Ter aprendido a lição de Jesus, que é amor? Se eles fizeram, nós também podemos fazer. E sejamos santos de acordo com o nosso tempo, com a nossa era, com o modo de vida e com o contexto onde nós vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,